Eu vou passar a bola para quem é de direito, para quem tem capacidade de comentar aqui na Samuca TV, claro, nosso time de comentaristas. Começo com você, Pedro Torres, depois a Rafa, e você continue ligado aí, porque mais do que nunca queremos ouvir também as explicações do técnico Leonardo Jardim, o Cruzeiro derrotado nesta noite em Bragança Paulista. Pedro. Valu, um Cruzeiro que começa a segunda etapa, né, com a mudança, sai o Christian e entra o Gabriel Barbosa. Não era uma mudança que eu faria, acho que dentro de algumas limitações que o Cruzeiro enfrentou, o Christian estava tendo um papel interessante, mas o Gabriel Barbosa entrou bem no jogo, participativo, buscando, saindo da área, tentando ser uma opção de passe. E aí o Cruzeiro até cria um certo volume, tem uma finalização na trave, e aí quando o Bragantino começa a se achar na partida, eu acho que entra um erro do Leonardo Jardim no jogo de hoje. Acho que ele demorou a mexer na equipe e as mudanças não foram boas. Ele acaba optando por Eduardo e Wallace, dois jogadores que até aqui não justificam as suas chegadas, dois jogadores que, principalmente o Wallace, foram muito celebrados, mas que até o momento nada entregaram. O meio de campo do Cruzeiro acaba com a entrada dos dois jogadores, e aí o Cruzeiro passa a rifar demais a bola e sofrer muito nas transições do Red Bull Bragantino. Comete muitos erros, perdendo muita bola o tempo inteiro, e aí o Cruzeiro, que não cria nada, tem algumas oportunidades com faltas diante da área, mas segue a sina das cobranças ruins de bola parada. O Cruzeiro teve faltas em locais importantes, poderia ter levado muito mais perigo, mas o Matheus Pereira bateu mal, o próprio Eduardo também bateu mal. Se o Matheus Pereira teve uma atuação muito boa diante do Bahia, hoje foi uma atuação ruim, errando muitos passes, demorando demais a circular essa posse de bola. Então, uma derrota merecida do Cruzeiro. Um Cruzeiro que cometeu um erro que não poderia ter cometido lá na primeira etapa, quando o Cássio saiu muito mal essa bola com os pés. E aí o Cruzeiro teve ali um volume de jogo na primeira etapa, teve também no início da segunda, mas não conseguiu produzir. Acho que o jogo deixa algumas lições. É claro que a gente sabe que o elenco do Cruzeiro ele tem suas limitações, a janela está fechada, mas alguns jogadores têm recebido muita oportunidade e entregado quase nada. O Eduardo não entrega, o Wallace não entrega, e eles vão passando na fila das oportunidades à frente de outros jogadores. Acho que cabe também ao treinador, junto ao departamento de futebol, porque nesse momento é necessário também que o departamento de futebol apareça, gerir isso aí. Acho que entender que determinados jogadores estão caminhando para um final de ciclo. Um ciclo que não deu certo, acho que é um movimento que precisa ser feito, e o Cruzeiro já precisa pensar outros jogadores escalando essas oportunidades, nem que sejam os atletas da categoria de base. A gente sabe que o jogador da categoria de base ele precisa de passar um processo, de se entender dentro de uma equipe de futebol profissional, mas até o momento o que alguns atletas que vêm recebendo oportunidade têm entregado é muito pouco. E aí o Cruzeiro acaba perdendo um jogo, como a gente falou lá atrás, né, a Rafa principalmente, era um jogo acessível, o Bragantino cedeu algumas oportunidades para que o Cruzeiro pudesse ter marcado o seu gol, mas o excesso de preciosismo, os vários erros e depois as mexidas ruins do Leonardo Jardim acabaram condicionando o resultado. Então que o Cruzeiro faça a leitura necessária desse resultado para já se preparar, porque tem um confronto muito importante durante a semana contra o Palestino, porque o Cruzeiro tem uma vida bem dura dentro da Copa Sul-Americana e precisa de vencer o quanto antes na competição. Resultado muito frustrante, porque acho que enquanto teve meio campo, o Cruzeiro fez uma boa partida, em que pese que por vezes permitiu ao Bragantino certo controle do jogo, ficou aquele jogo de trocação, mas enquanto teve meio campo, eu achei que o Cruzeiro fez uma partida muito decente e pecava ali no último terço em não punir o adversário, em não ser um pouco mais objetivo ali nas suas oportunidades. E aí quando o Jardim faz as mexidas, ele acaba mudando os dois volantes, né? Era o Lucas Romero e o Lucas Silva, ele desloca o Lucas Romero para a direita e os volantes passam a ser o Wallace e Eduardo. Ali realmente a gente perde esse encaixe do meio campo, que é algo que demorou para chegar, né, meninos? E você vê a importância disso no jogo. E aí a partir do momento que o Cruzeiro perdeu o meio campo, o jogo fica meio aleatório, né, o nosso jogo. Então, são tentativas aí de lançamentos, de cruzamentos, um pouco de falha técnica também no gesto ali para poder fazer esses cruzamentos de forma que minimamente pudesse abastecer os nossos atacantes, e terminamos o jogo com muitos atacantes, mas você vê, por exemplo, o Dineno não teve uma oportunidade, né? Então,
tem esse pecado aí do gesto técnico, e você sem meio campo fica muito difícil de criar, as coisas ficam realmente um pouco aleatórias, e acho que tudo que o Cruzeiro vinha construindo de bom na partida, a partir do momento que mexe nesse meio campo, realmente ficava difícil de imaginar o Cruzeiro buscando resultado, em que pese que eu achei que ali no início do segundo tempo parecia que o Cruzeiro poderia sim buscar o resultado, né? Criou para isso, mas meio campo é vital, gente, não tem como, é um setor que tem que encaixar e que tem que ser muito bem feito. Sensação que o Wallace principalmente entra numa rotação muito diferente do restante do time, né? Não é somente sobre dominar a bola, sobre fazer um desarme, mas às vezes se desmarcar também para receber um passe, para dar uma opção. E quando os jogadores do meio campo não fazem isso, como vinha sendo feito, por exemplo, pelo Lucas Silva por ali, o próprio Lucas Romero, o time fica sem opção de passe, fica sem muito como jogar, né? Então, e aí a partir desse momento você começa a jogar de uma forma meio aleatória, e o Cruzeiro não teve forças nem ímpeto para buscar o empate, que em algum momento pareceu bem maduro, né, meninos? Mas realmente acho que faltou, assim, muitos detalhes para que a gente saísse com um resultado positivo, com pontuação desse jogo. E aí ficam lições, né, que tem que ser assimiladas muito rapidamente. Quando o Cruzeiro cedeu ali uma oportunidade, errou, o Bragantino foi lá e puniu. E quando o Bragantino errou, o Cruzeiro não teve a capacidade de punir. E no futebol, quando você não pune o seu adversário, dificilmente você consegue sair com o resultado. Então, espero que daqui para frente a gente tenha um time no último terço mais objetivo, que finalize mais e melhor, né? E acho que o recado do meio-campo tá muito, muito claro, né? Claro que a gente tem que aguardar para ver as explicações do treinador, talvez seja uma questão de controle de carga, de minutagem, né? O Lucas Silva era um jogador que não vinha tendo sequência, talvez pediu para sair, não sei. Própria questão do Jonathan, né? Que tirar o Jonathan Jesus do jogo acaba fazendo com que ele mexa no meio-campo, porque desloca o Romero para a direita. Então não sei se foi alguma questão nesse sentido de controle de carga, de minutagem, se foi opção técnica. A gente certamente vai descobrir daqui a pouco na coletiva, mas acho que está muito claro que a rotação é muito abaixo, né? E que esse encaixe do meio-campo é vital para que a gente consiga apresentar o que a gente apresentou diante do São Paulo, diante do Bahia, e no primeiro tempo e por uma partezinha ali do segundo tempo desse jogo, em que pareceu que o Cruzeiro poderia merecer sorte melhor, mas no final realmente a sensação era de que a derrota foi justa. O Cruzeiro não teve ímpeto para buscar pontuação nesse jogo, Valu. É isso, Rafa. São mais de 10 mil pessoas ligadas aqui com a gente. Daqui a pouco, Samuel Venâncio lá aparecendo em Bragança Paulista para a zona mista. A gente ouvir o que tem a dizer o técnico Leonardo Jardim após essa derrota do Cruzeiro por 1-0, né? 1-0 para o Red Bull Bragantino, e realmente fica a sensação, né? Foram empilhados jogadores ali no campo, só que a partir do momento que as substituições foram acontecendo, deixou o Christian, saiu o Lucas Silva, o Romero precisou de ser destacado para lateral direita. A turma que entrou de fato realmente acabou dissolvendo a situação do meio campo do Cruzeiro, e o que a gente viu, o que eu espero pelo menos, é que outros jogadores sejam olhados e comecem a ser oportunizados no Cruzeiro, pelo menos até o meio do ano, né? Alguns jogadores, para mim, com sinceridade, vai ficar muito difícil a gente ver algum tipo de situação que possa fazer com que o Cruzeiro renda. Deixa eu chamar algumas participações aqui na tela dos torcedores do Cruzeiro após essa derrota, né? Um dia muito ruim, onde o Cruzeiro é derrotado pelo Red Bull Bragantino por 1-0. Vamos lá, o Lucas Nunes está dizendo o seguinte, ó: péssimas escolhas do Jesus na lateral direita, time todo desorganizado e horrível. Isso aí pode colocar na conta do técnico, erro crasso. A gente segue registrando, o Lucas Nunes segue falando que o Cruzeiro está muito mal. Jonathan Jesus, uma nulidade em campo. Pior escolha, impossível, errou feio o treinador. Isso aí durante a partida ainda. Algumas mensagens são enviadas durante a partida, mas a gente segue registrando. O Daniel falando, Cruzeiro jogou bem, demos azar. Até o momento, quando tava o Gabi e o Dudu, o Cruzeiro tava ganhando e todo mundo
cheio de especialista chato no chat. Ele criticando a galera do chat. A gente segue registrando mais mensagens. O Miller Alves dizendo ali durante o jogo ainda para tirar o Lucas Silva, Christian e o Wanderson, entra Marquinhos, o Wallace e Dudu. O time tem que ter mais velocidade na frente. Só não entrou ali o Marquinhos, o Wallace mal para variar e o Dudu também não entrou bem não. O Guilherme Melo tá falando, atenção os críticos, favor torcer para outro time, não precisamos de vocês na torcida do Cruzeiro, torcedores insuportáveis, disse aí o Guilherme Melo. Seguindo aqui com mais registros, o Fabiano Martins falando, o Cruzeiro dispensou o Seabra, alegando que ele não estava com rendimento condizente, passando-se o tempo, era ele o problema? Aí o questionamento do... Aí o Cass só mandou uma moeda, como diz o Caramujo. Um abraço, Caramujo. O Guilherme Melo tá falando aí. Os caras falarem que o Jardim é fraco, simplesmente um semifinalista da Champions com o Mônaco. Devem entender muito mais de futebol. Meu Deus, só falador de M. Tá aí a mensagem do Guilherme Melo. E seguindo para mais mensagens, mais participações. A última desta rodada aqui, o Pedro falando o seguinte, hoje admito, tá questionando aí que o Cruzeiro não foi bem, de fato o Cruzeiro não foi bem mesmo, enfim, a gente segue falando por aqui deste dia, né? Muito ruim a derrota do Cruzeiro. Então, diante do Red Bull Bragantino, estão aí registradas algumas mensagens. Daqui a pouquinho, a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim. Vocês já vão ver daqui a pouquinho imagens lá da sala de coletiva, onde vai falar o técnico do Cruzeiro. Cruzeiro que criou até a situação, teve bola na trave, mas eu não consigo, viu, apesar de tudo que aconteceu, dizer que o Cruzeiro fez uma boa partida. Acho que bem aquém daquilo que apresentou o Cruzeiro diante do Bahia. Hoje vimos um time que somente ali os 3, 4 primeiros minutos, o Cruzeiro foi com aquela volúpia para cima do Red Bull Bragantino, mas muito pouco, né? E o principal, né? Cometeu o erro de ceder um gol ao adversário. E toda vez que a gente diz com relação à situação de você proporcionar uma bola para o seu adversário fazer o gol em um campeonato que é tão disputado, é difícil, e isso já torna as coisas, coloca numa situação em que o Cruzeiro precisava ali de empatar, precisava de partir para uma virada, enfim, muito ruim. O Cruzeiro que tinha conseguido interromper contra o Bahia a sequência de 14 jogos sofrendo gols, novamente volta a sofrer o gol e de uma forma que acaba criando a possibilidade, este gol que foi o gol da vitória do Red Bull Bragantino, e acaba custando muito caro ao Cruzeiro. O Red Bull Bragantino entra numa sequência aí de 3 vitórias consecutivas. O Cruzeiro tentava chegar à sua segunda vitória, mas vamos ouvir daqui a pouquinho o que tem de mais importante para dizer o técnico Leonardo Jardim. Por ali, já procurando a melhor posição para trazer tudo aqui na Samuca TV. Daqui a pouquinho, então, o papo agora vai ser olhar para frente, já que o Cruzeiro entra em campo pela próxima quinta-feira, e aí é Copa Sul-Americana, né, Rafa? É Copa Sul-Americana, onde o Cruzeiro precisa dar uma resposta urgentemente, né, Valu? Assim, o resultado hoje é muito frustrante, em que pese que em alguns momentos eu acho que a equipe fez um bom jogo. Na Sul-Americana, o Cruzeiro ainda não fez 30 bons minutos, né? Então precisa virar a chave, precisa vencer. Acho que assimilar muito do que aconteceu aqui hoje em Bragança, né? Não adianta você controlar alguns momentos do jogo e não punir o seu adversário. E em especial quando você cede as oportunidades, né? De forma assim, de tão bom grado, fica complicado depois de você se recuperar. E a questão do meio-campo, né? Acho que o Cruzeiro encontrou um caminho bom para esse meio-campo que tem funcionado, mas por vezes no momento de trocar, e aí eu entendo que tem a questão
do elenco, né, das peças que não estão rendendo aquilo que se imaginava, perde-se algumas peças também por lesão, mas eu acho que está muito claro que é preciso manter esse encaixe do meio-campo e ainda não, acho que Leonardo Jardim ainda não encontrou outras soluções quando não pode utilizar esses jogadores de meio-campo que iniciaram hoje. Então, tudo isso precisa ser assimilado para que a equipe faça um bom jogo diante do Palestino. Acho que o Cruzeiro chegou num ponto na Sul-Americana em que ele não pode aceitar nenhum ponto mais, né? Tem que ser 3 pontos, tem que ser vitória. E esse time já mostrou mais, né? Não tem muito tempo e já mostrou mais. Então, vamos torcer para que ele possa assimilar todas essas coisas, né? Inclusive questão de peças e gestão de oportunidades, para que a gente tenha uma melhor jornada contra o Palestino e uma jornada mais exata, né? Quando você tem o controle do jogo, você aproveitar, punir o seu adversário, não permitir esse jogo de trocação, fazer um jogo de um pouco mais de controle ali da posse, para que a gente possa sofrer menos e sair com um resultado positivo. Acho que hoje poderia ter sido diferente se o time tivesse sido um pouco mais maduro em alguns momentos. Eu concordo muito, né? Acho que o Cruzeiro faltou maturidade e a gente debatia ali no intervalo da segunda etapa, né? Antes da segunda etapa, sobre a questão do Cruzeiro controlar mais a posse da bola, circular mais essa posse, tentar cansar o adversário. E a gente não viu o Cruzeiro fazendo isso. Inclusive o Cruzeiro tinha até um jogador que poderia ajudar nesse tipo de situação, que era o Gabigol. Um jogador ali para ser referência, para você poder ali, circular a bola com ele, tentar chamar ele para uma tabela, e o Cruzeiro acabou não apostando nisso. E aí com as mudanças que o Leonardo Jardim acaba promovendo, e aí eu acho que para mim foi um erro dele de leitura, eu estou até curioso para ver as explicações que ele vai nos dar na coletiva, mas o Cruzeiro acaba perdendo o meio campo e começa a acelerar ainda mais um jogo que já era acelerado. E aí vai cedendo muitas segundas bolas para o adversário e não consegue criar. Então, para o confronto contra o Palestino, eu espero um Cruzeiro muito mais maduro, muito mais consciente do que fazer com a bola e letal, assim como foi contra o Bahia. Acho que o Cruzeiro tem qualidade para apresentar por mais de uma vez o que apresentou contra o Bahia. E a Rafa pontuou muito bem. A partir de agora na Sul-Americana, nenhum ponto para o Cruzeiro mais é tão proveitoso. Então o Cruzeiro vai precisar de ir ao Chile com o objetivo de voltar com 3 pontos na mala. E a gente espera que isso seja feito e que o Cruzeiro faça as devidas mudanças para não deixar escapar uma classificação na Copa Sul-Americana.